A fala do Dr. Toron, e eu queria pegar, Toron, um gancho aqui de uma fala do Procurador-Geral, quando fala da independência funcional. O Ministério Público tem dois princípios básicos, que são os basilares. A independência funcional, que é a liberdade de convicção de cada membro do Ministério Público, e a unidade institucional, ou seja, uma unidade de atuação institucional. O Ministério Público é uno, indivisível. Como fazer para que a independência funcional não faça com que, no lugar de uma unidade institucional, haja 2.087 ministérios públicos, cada um pensando de uma maneira diferente e criando, sim, um movimento, eu diria, desarmônico e não um movimento unidirecional, sobretudo para o combate à criminalidade mais arraigada e estruturada. Por favor, doutor. A maneira de você compatibilizar esse princípio da independência funcional com a unidade do Ministério Público e o interesse público traduzido pelo Ministério Público é que os órgãos de administração superior do Ministério Público devem claramente dizer quais são aquelas ações que deseja ver através de um plano de atuação, de um plano que seja estratégico da instituição, né? Eu costumo dizer o seguinte, a Igreja Católica, ela diz todo ano, este é o ano da fraternidade. Em qualquer lugar do mundo está falando de fraternidade, né? Nossas instituições, às vezes, precisam falar assim, ó, esse ano é o ano do combate ao tráfico de entorpecentes. Porque no tráfico de entorpecentes está saúde pública, problema de saúde, está o crime organizado, está a lavagem de dinheiro, está o homicídio, tem diversos crimes ali em volta. Isto você consegue unir alguns pensamentos e direcionar algumas ações. Mas está se crescendo também, tem várias teorias, não, tem vários textos já a respeito da independência funcional que hoje estão caminhando para dizer o seguinte, a independência funcional não pode servir de âncora ao interesse da instituição. Então, a independência funcional que pensa o promotor não pode prejudicar aquilo que a instituição ela elegeu como projeto de atuação e que deva seguir. Procurador, eu queria saber a sua opinião sobre processos que misturam muitas vezes o âmbito de investigação criminal com o âmbito político, né? Muitas vezes há um apontamento que vem a partir de investigações, com denúncias que são feitas, mas que depois o debate ele fica diferente quando entra na questão política, ou seja, decisões que puniriam determinados cargos ou políticos nesse âmbito criminal, mas que na hora que passa para o lado político não tem o mesmo caminho. Como é que o senhor avalia essas situações hoje que acontecem aqui no país? Isso é natural acontecer porque às vezes a prática de um ato, ela gera consequência na esfera administrativa, né? Quando a pessoa vem a perder uma função pública, um cargo, sofrer um procedimento disciplinar por alguma ação, no aspecto civil e no aspecto penal. Né? Essas investigações correm paralelamente para se buscar a responsabilização que são de natureza diferente. Às vezes, elas podem gerar uma perplexidade porque num ponto foi absolvido e num outro ponto parece foi até condenado. Incoerente, ou seja, uma pessoa condenada continuar atuando de maneira política mesmo diante de uma condenação fora do âmbito político. Como é que o senhor avalia isso? Então, é de difícil compreensão para a sociedade. Mas das instâncias. As instâncias, exatamente como você falou, as instâncias administrativas, civil e penal, são absolutamente independentes, né? Por quê? Porque elas têm uma natureza diferente de objeto de apuração e de objeto de punição. É difícil para as pessoas compreenderem isso, mas no sistema jurídico que existe no Brasil, isto... Não faço crítica alguma, é bem razoável e eu não vejo isso com perplexidade, não. Eu vejo isso de maneira absolutamente natural, tendo em vista que para cada uma dessas esferas tem uma punição específica, né? E tem que ter prova, você não pode punir alguém se não tiver elemento de prova para isso. Vai lá, David. Tem alguma crise institucional também, doutor, em relação à última operação que a gente viu, da Operação Fim da Linha, onde a Polícia Civil se sentiu deixada meio de lado, o Ministério Público atuou mais com a Polícia Militar? Olha, foi muito falado isso daí na época e muito obrigado que você me dá a oportunidade de esclarecer com muita tranquilidade esse episódio.
o Ministério Público, ele tem poder de investigação. Então, muitas vezes, nós instauramos um chamado PIC, que é o procedimento de investigação criminal. Esse PIC, ele é totalmente conduzido pelo Ministério Público, buscando outras provas de outras esferas. Nesse caso, foi conduzido pelo Ministério Público no momento da execução dos mandados de busca e apreensão, da execução dos mandados de prisão e das intervenções. Houve a necessidade, sim, de se buscar o auxílio da Polícia Militar, que é a que tem a competência constitucional para executar aquelas ações. Por isso que a Polícia Civil não estava no primeiro momento. No segundo momento, já que foram apreendidos inúmeros documentos, inúmeras provas, né, que podem ser verificadas, em havendo a necessidade, se instauram procedimentos que aí sim a Polícia Judiciária que vem atuar. Diversas outras operações o Ministério Público fez, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar. Então eu posso afirmar aqui perante todos, né? Isso eu tenho dito com absoluta tranquilidade, não existe crise alguma, o Ministério Público respeita, precisa e considera todas as forças de segurança. Nós temos uma relação muito próxima do secretário de Segurança, da Secretaria de Segurança, que tem ajudado muito o Ministério Público, não só no combate ao crime organizado, mas no dia a dia das promotorias, né? Aquele promotor que está no interior, com o delegado ali de polícia, com o comandante ali da área que vem realizando isso. Então, eu realmente não é uma fala de contemporização de maneira nenhuma. É um dado de realidade mesmo, né? Que isso chamou a atenção, é natural que aconteça, mas da nossa parte, da parte das polícias, não existe isso. Bom, nós estamos caminhando para os últimos 6 minutos. Dá tempo de mais uma então, Tomé, por favor. Vamos lá. Eu queria falar de um assunto que é a audiência de custódia. Quando essa lei ela foi concebida, ela era para poder preservar, de uma certa forma, quem cometeu um pequeno crime. Um furto sem violência, um roubo sem violência, aquela pessoa que não tem um antecedente criminal. Então, você prender uma pessoa por conta de um crime que não houve violência, que não machucou ninguém, realmente é algo que você pode dar uma segunda chance para essa pessoa. Mas ao longo do processo, a sensação que passa é que essa lei ela foi um pouco desconfigurada por quem julga. Muitos criminosos cometem um crime, eles vão para a delegacia, são soltos no dia seguinte e vão para o mesmo lugar, cometer o mesmo crime e novamente são soltos. Eu mesmo cheguei a ver algumas fichas de crimes cometidos com uma reincidência de mais de 30 vezes e a pessoa foi solta na audiência de custódia. A pergunta que eu tenho para o senhor é como que nós podemos fazer que os nossos juízes eles sejam um pouco mais rígidos para que se cumpra a audiência de custódia de forma a não trazer para a sociedade e para o criminoso a sensação de impunidade. A audiência de custódia, ao lado da saidinha, né, foram colocadas como a solução, né, a inexistência deles como a solução da questão da criminalidade. Né? E não é. Tá? Eu defendo a audiência de custódia, eu acho que ela veio efetivamente para resolver algumas situações que aconteciam também que eram muito ruins. Então, nós tínhamos caso de a pessoa presa 6 meses e nunca tinha se encontrado com o juiz. Né? O que acontece com a audiência de custódia é uma rapidez maior na apreciação do juiz, de acordo com precedentes jurisprudenciais e legais, de aplicação para aquele sujeito do que tem se entendido em termos de liberdade provisória. Então, muitas vezes acontece isso mesmo, a polícia prende, leva o sujeito lá, mas o juiz, ele verifica, além dos requisitos que devem ser verificados na custódia, ele verifica mais profundamente os aspectos da necessidade da prisão baseado nos precedentes jurisprudenciais. Mas posso fazer uma provocação? E como os tribunais, né, principalmente o STJ, às vezes, nessas questões, tem uma postura um pouquinho mais liberatória, isso se antecipa. Você lembra o sistema anterior? O jeito era preso em flagrante, subia a cópia do flagrante formalmente em ordem. Aguarda os autos principais. 10 dias para concluir o inquérito. E não concluir. Depois mais 5 dias para oferecer a denúncia. Só depois que o interrogatório, o primeiro ato, só depois que o juiz ia ver pela primeira vez, depois de 15, 20 dias preso. Então, a audiência de custódia, que o fim dela não é o panágio para a solução dos problemas, mas ela resolveu essa demora. Exatamente. E o juiz tem o contato com o preso. E Capês, concordando com você e também com o doutor Paulo Sérgio, tem o seguinte, o sujeito às vezes era espancado, já algemado, e o juiz da custódia,
ver se o sujeito está inteiro ou não. E isso leva o mal policial a não espancar alguém que já está algemado. E, lamentavelmente, nós temos visto casos desse gênero. Mas hoje em dia tem câmeras corporais. Espera um pouquinho, calma. Por isso que há um dado importante, por isso que tem que ter audiência de custódia, para evitar esse tipo de abuso por parte do mal policial. 2 minutinhos. E acontece.